Olá pessoal, como prometido, vamos dar continuidade à análise combinatória, que na aula passada eu fiz 3 exemplos e agora nós vamos começar já do exemplo 4 e trabalhar um pouquinho mais essa ideia, tudo bem? Vamos lá. Numa prova, havia 5 itens para que os alunos respondessem V, verdadeiro, ou F, falso. De quantas maneiras diferentes o aluno que vai chutar todas as respostas poderá responder esses itens? Veja bem, quando esse aluno vai começar a responder, ele pensa o seguinte: eu tenho V ou F. Então ele está sempre entre duas opções. Ele pode marcar V ou pode marcar F. Então quando ele for responder o primeiro item, ele tem duas opções que ele pode escolher, V ou F. Quando ele for marcar o próximo, V ou F. E o próximo, V ou F. Então quer dizer que cada item tem sempre duas opções, V ou F. Só que o problema está informando que são 5 itens. Então ele vai escolher V ou F. Duas opções, V ou F, V ou F, V ou F. Quantas vezes, pessoal? 5 vezes. Então, o meu problema vai ser resolvido da seguinte forma. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um esqueminha que eu faço só para saber o que é que eu estou escolhendo. Então, o primeiro item tem 2 possibilidades. O segundo item, 2 possibilidades. O terceiro item, 2 possibilidades, porque cada item é V ou F. Então, ele vai escolher entre V ou F. Por isso que eu digo 2 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, que diz o seguinte: toda vez que você tiver escolhas que sejam feitas em etapas sucessivas e independentes, que é exatamente esse caso, ele vai escolher V ou F na primeira, depois vai escolher entre V ou F na segunda, depois, quer dizer, ele vai responder as questões sucessivamente. Ele responde uma, depois a outra, depois a outra. E qualquer resposta que ele colocar na primeira não vai influenciar na segunda. Quer dizer, a segunda escolha de V ou F é independente da primeira, a terceira é independente da segunda. Quer dizer, essas escolhas são sucessivas e são independentes. Por isso que eu posso multiplicar isso aqui e eu vou ter como resposta 2 à quinta, 32. Tudo bem, pessoal? Então estamos progredindo na ideia de princípio da contagem, que é largamente utilizada nos vestibulares, inclusive no Enem. Tranquilo? Inclusive nas questões de probabilidade, que é um assunto que a gente vai ver mais na frente, você vai utilizar muito essa parte de análise combinatória. Tá bom? Vamos prosseguir. Exemplo 5. Quantos números de 3 algarismos podemos formar, no caso, né? Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos? Então vamos até escrever aqui. Ficou faltando. Podemos escrever, né? Podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Veja só. Quando eu for escrever números de 3 algarismos, a ideia é, veja só, escrever número de 3 algarismos é escolher um número para ser o primeiro algarismo, escolher um número para ser o segundo algarismo e escolher um número para ser o terceiro algarismo. Eu posso ter essa ideia. Eu não escolho os 3 de uma vez só. Eu posso escolher. O primeiro vai ser 5, o segundo vai ser 7 e o terceiro vai ser 1, 571. Então você pode transformar essa ideia de formar números de 3 algarismos, de 4 algarismos, não importa, em escolha de algarismo por algarismo. Então se você olhar para cá, quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Então, o primeiro algarismo, aí vem uma casquinha de banana muito grande. Teoricamente, eu tenho aí 8 algarismos. De 0 a 7, se você contar, são 8 algarismos. Então, o aluno podia pensar, então eu posso escolher qualquer um dos 8 algarismos para ser o primeiro. Mas veja só, o número 043 é o número 43. 043 é um número de 2 algarismos. Porque o 0, como sendo o primeiro algarismo, a gente simplesmente despreza. O número 043 é o número 43 de 2 algarismos. Então, quando você quer formar números de 3 algarismos, o primeiro não pode ser 0. Porque se o primeiro for 0, ficam 2 algarismos, na realidade, nesse número. Agora, eu preciso alertar vocês para o seguinte. Se for uma senha, um código, um telefone, senha, código, telefone, pode começar com 0. Placa de carro, por exemplo. A placa de carro tem 4 números. Pode ser 0, 4, 8, 1. Então, não é que qualquer número não possa começar com 0.
Pode, se houve placa, senha. Agora, um número de 3 dígitos, de 3 algarismos, simplesmente é um número, não é uma placa, uma senha. Ele não pode começar com 0, porque se for 0 alguma coisa, esse 0 é desprezado. Está clara a diferença? Então, se fosse uma placa, uma senha, eu poderia começar com 0. Mas se for simplesmente um número, não pode. Então, essa diferenciação é importante. Então, vamos prosseguir. Já olhando ali, o primeiro algarismo não pode ser 0, porque senão não teria 3 algarismos. Então, seria de 1 a 7. Então, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? 7. Tudo bem, pessoal? Uma coisa importante, ele restringiu ali que os algarismos têm que ser diferentes, distintos. Não tem canto nenhum dizendo isso. Então, ele só perguntou quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele não disse que esses algarismos não podiam ser repetidos. Onde eu quero chegar? Eu posso repetir. Então, existe um número, por exemplo, 222. Esse número tem 3 dígitos, não tem? Então, o segundo algarismo pode ser qualquer um de 0 a 7. Agora o 0 pode. Porque como eu já comecei com um número que não era 0, eu comecei com a opção de 1 a 7. 7 opções. Então, no primeiro número ali é qualquer coisa de 1 até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o segundo pode ser de 0 a 7. Então, o segundo ali, eu tenho 8 opções para ele. E o último também, 8 opções. Então, você vai multiplicar isso aqui. Vai ficar 56 vezes 8, 448. Então, existem 448 números de 3 dígitos utilizando os algarismos de 0 a 7. Beleza? Agora, eu preciso só chamar a atenção para uma coisa. Eu não falei que ali eu poderia repetir, mas se eu tivesse dito que os algarismos eram distintos, então vou chamar essa atenção aqui. Vem cá. Se os algarismos fossem distintos, algarismos distintos, diferentes, quer dizer, não pode se repetir algarismos, aí eu teria o seguinte: o primeiro, 7 possibilidades. Por quê? Porque eu não posso usar o 0 para começar. Eu poderia usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são 7 possibilidades. Quando eu fosse para o próximo, o próximo teriam apenas quantas possibilidades? Veja só. O 0 agora pode entrar no próximo. Então o aluno podia pensar que eram 8. Mas como eu já utilizei 1 no primeiro, sobrariam 7. Quer dizer, eu tenho 8 algarismos. Um deles foi usado no primeiro. Como os algarismos são distintos, eu não posso mais repetir. Então, como tinha 8, eu já usei 1, sobram 7. Até agora eu já usei 2. Como eu já usei 2, no próximo, como tinham 8 disponíveis, eu já usei 2 desses números aqui, eu não posso repetir, sobrariam 6 para o terceiro. Então a resposta seria quanto, pessoal? 7 vezes 7, 49. 49 vezes 6 daria 294. Ok, pessoal. Espero que a ideia de princípio fundamental da contagem esteja sendo incorporada aí, que a gente vai utilizar muito. Próxima aula, a gente continua com mais alguns exercícios e entra na parte de arranjos, permutações e combinações, que são 3 teorias muito importantes também para a análise combinatória. Ok? Um abraço, pessoal. Até mais.